Amém, irmão? Hoje nós iremos falar sobre o rei Josias. E como eu disse aqui no início, como o irmão da Saeb falou sobre humilhação, o diferencial desse rei foi o fato dele ter se humilhado na presença do Senhor. Então, Israel, os antecessores de Josias foi o seu pai Amon e o seu avô Manassés. Não Manassés, filho de José, mas um dos reis de Judá que tinha esse nome Manassés. E a diferença de Josias para seu pai e para seu avô é que tanto seu pai como seu avô foram homens que não serviram ao Senhor com fidelidade, se desviaram dos caminhos do Senhor. Manassés, principalmente, fez com que o povo de Judá se desviasse da presença do Senhor, Então foi um rei que aos olhos do Senhor foi mal visto, Gerou ali alguns problemas para o povo de Judá. E quando Manassés morre, entra Amon, seu filho, que o reinado dele durou pouco tempo, por conta também dele ter seguido os passos do seu pai, Manassés. Então seu reinado dura um curto período. E depois que Amon é traído pelos seus, Amon ele fez algo, ele continuou ali as obras do seu pai Manassés, e Deus estava já tão saturado deles que os próprios homens ali que serviam a Amon tramaram contra ele e mataram ele, Então por isso que o seu reinado dura um curto período. E aí quem entrou no lugar de Amon? O seu filho, Josias. Só que Josias tinha apenas 8 anos de idade quando ele foi proclamado rei de Judá. Aí a gente vai parar e pensar, mas uma criança de 8 anos sendo rei de um país, Hoje, pelo menos a nossa cultura, do brasileiro, 8 anos a criança está brincando com um carrinho, A gente quer que ele brinque, que ele esteja à vontade, Esse dia para trás, é claro que o Isaac tem somente 1 ano, acho que foi depois do almoço, antes do almoço um pouco, ele estava lá no meu quarto, lá na minha cama dormindo, o arzinho condicionado ligado. Aí eu puxei na câmera, que a gente coloca uma câmera lá no nosso quarto para ficar monitorando, para não cair da cama, E aí ele estava lá em cima do travesseiro, puxando a paia, Tranquilo, sossegado. Aí eu peguei e tirei um print e mandei para minha mãe. Falei, ó o Marajá dormindo aí. Mas é uma fase muito boa da nossa vida, irmãos? Eu acho que a maioria de nós que somos adultos queríamos retornar a essa fase, Mas veja bem, uma criança de 8 anos, agora, que provavelmente estava ali brincando, com os seus brinquedos, com as suas brincadeiras ali de criança, agora tem que assumir um cargo, o maior cargo, que uma nação tem, que é ser, no nosso caso, o presidente, mas ali ele ser o rei. A gente sabe que na tradição judaica não existe adolescência. Quando a criança completa 13 anos de idade, ela já passa da fase de criança para a fase adulta. Ali ela já pode se casar, já pode constituir família, já pode constituir negócios. Não existe a fase que nós chamamos aqui no Brasil de adolescência. Aqui a gente reputa adulto depois, hoje dos 18 anos, antigamente era dos 21 em diante, Então ali ele não chegou àquela fase adulta, já assumiu o reinado de Judá com apenas 8 anos de idade, Então o povo ali quis que ele fosse feito rei no lugar do seu pai Amon. Vários reis governaram Israel e Judá após isso, Voltando um pouco atrás, a gente sabe que Israel era uma teocracia governada pelo próprio Deus, O próprio Deus governava o povo de Israel por intermédio dos juízes, dos profetas e etc. Só que chegou um período em que o povo, rejeitou a Deus. Quando eles começaram a entrar na terra prometida, eles viram que os povos que estavam ali em derredor, eles tinham um rei,
Então eles rejeitam a Deus e pedem que fosse proclamado um rei sobre eles, né? A partir daquele momento, então, Israel passaria de teocracia para monarquia, né? O homem estaria governando. Isso foi na época de Samuel, né? Inclusive Samuel acha que ele havia sido rejeitado pelo povo, mas o próprio Deus vem a Samuel e fala: não, eles não têm rejeitado vocês, estão rejeitando a mim. Pode ficar tranquilo, que é a mim que eles estão rejeitando. E a gente sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul. E ele não foi um homem, né, que agradou ali ao Senhor. Logo após Saul, a gente sabe que um dos homens mais emblemáticos da Bíblia assumiu o reinado de Israel, que foi Davi. Davi reinou ali, Saul reinou 40 anos, Davi também reinou 40 anos. Após a morte de Davi, quem assumiu o seu lugar foi o seu filho Salomão, filho inclusive de Betseba, né? Reinou ali, se eu não me falha a memória, por mais 40 anos, né? E houve ali alguns problemas no reinado de Salomão, né? Apesar de Deus ter prometido que a guerra, né, seria um reinado de paz, e foi somente por conta disso que a guerra não chegou à sua porta, né, por conta de alguns pecados de Salomão. Mas Deus prometeu para ele que a guerra viria depois que ele fosse, né, sucedido, né, pelos seus herdeiros. E foi isso que aconteceu. Quando Salomão entrega, né, o reinado, ele falece, né, o seu filho Roboão assume o seu lugar. E a gente conhece essa história. A gente sabe que a carga tributária que Salomão havia imposto ao povo de Israel, ela era muito alta, porque ele estava construindo o templo de Israel. Então a carga tributária sobre o povo, ela era alta. E quando Roboão assume o lugar de seu pai Salomão, o povo vem até ele e fala: e aí, você vai diminuir essa carga? Porque se você não diminuir, nós não vamos ser contigo, né? Nós estamos saindo fora. E aí um jovem rei, em vez dele, ele vai e consulta os anciãos falam: ó, melhor você dar uma reduzida, porque o templo já está construído, nós não precisamos mais, né, desses recursos, e o povo vai ficar feliz contigo, e você vai assumir o reino, né, tranquilamente. Só que ele foi consultar também os seus amigos, né, que eram jovens como ele. E ele fala: não, você tem que aumentar, né, a carga tributária. E quando o povo vem e ele vai dar a resposta que eles estavam esperando, ele fala: a minha mão será mais pesada, né, o meu dedo mindinho será mais pesado que a mão do meu pai. Então o povo se revolta e ali há uma divisão do reino. Então 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Aí o reino de Israel se divide: reino do norte Israel e reino do sul Judá, né? E ali o reinado segue. Quem assume o reino de Judá é Roboão, filho de Salomão, e quem assume o reino do norte foi Jeroboão, né, um servo do rei Salomão. E aí a gente sabe que o reino do norte, ele, com todos os seus reis e todas as dinastias que assumiram aquele reinado, nunca foram fiéis ao Senhor. Jeroboão mesmo fez coisas terríveis para aquele povo, no sentido de que eles desviaram o povo da presença do Senhor. Inclusive aqui na história de Josias, a gente vai ver que Jeroboão fez um altar em Betel, né, para deuses estranhos. E foi profetizado ali sobre aquele altar, né, um servo do Senhor, um profeta do Senhor foi enviado àquele lugar na sua inauguração, e ele profetizou contra aquele altar. E ele profetizou que o Senhor nosso Deus enviaria, né, levantaria um homem da casa de Davi, né, que restauraria o seu trono. E aquele trono ali seria desfeito. Inclusive esse profeta, ele profetiza até o nome daquele homem que viria, né, e destruiria ali aquele altar. E para sinal, né, para que Jeroboão e todo o povo de Israel soubesse que aquela profecia era verdadeira, ele deu um sinal: o altar se racharia. E Jeroboão estava perto desse profeta, né, e ele estende a sua mão para que pegassem, né, colocassem a mão sobre o profeta que estava profetizando contra aquele altar
de deuses estranhos. E na hora que ele estende a sua mão contra o profeta, a sua mão fica mirrada. Tanto que ele não consegue nem retornar a sua mão de volta. E o altar se racha, né? Ali acontece uma rachadura naquele altar, né? Trazendo ali trazendo ali o que o profeta disse, né? Dando a prova do que Deus estava falando era verdade. Só que isso ele profetizou naquela época e se passaram muitos anos e muitos reis, né? Por volta aí de 200 a 300 anos depois é que um jovem chamado Josias, da linhagem de Davi, nasceu. A linhagem dos reis de Israel, se você for observar toda a linhagem do começo ao fim, de Jeroboão ao último rei, eles sempre foram infiéis a Deus, até que Deus dizimou a Israel. Só sobrou o Judá. E o povo foi tão infiel, né, que Deus usou os assírios para destruir Israel, para miscigenar o povo de Israel com povos estrangeiros, né? E levou o povo cativo para uma outra terra e colocou estrangeiros na terra de Israel. Misturou todo o povo. E é por isso que a gente vai ver lá na frente que o povo judeu não se mistura com o povo de Israel, que é chamado no Novo Testamento de samaritanos. Os judeus nem conversavam com os samaritanos. E aí a gente vê lá no Evangelho uma passagem que Jesus conversando com a mulher samaritana. E ali a Bíblia fala que os apóstolos se maravilharam porque ele estava conversando com aquela mulher, né? Então aquele reino de Israel, que eram as 10 tribos, ele se perdeu. E quando chegou no reinado de Josias, a Bíblia nos fala que Deus estava para fazer o mesmo com Judá. Porque os reis de Judá também se desviaram da presença do Senhor. E estavam levando, não somente os reis se desviaram, mas estavam levando todo o povo da nação a se desviar igualmente. E isso aconteceu por influência dos reis de Israel, principalmente no reinado de Acabe, né, com sua esposa Jezabel, né? Eles desviaram tanto o povo da presença do Senhor que eles influenciaram ao reino de Judá também a se desviar dos caminhos do Senhor. Mas então a gente tem o rei Manassés, fez aquilo que não agradava ao Senhor. Aí veio o rei Amon, fez aquilo que não agradava ao Senhor. Então vem Josias. E há alguns anos que são pontos chaves, né, na história de Josias. Ele assume o reinado de Judá aos 8 anos. E no 8º ano do seu reinado, ou seja, assumiu com 8, e quando se passou 8 anos que ele estava reinando, né, ele começou a restaurar a Judá. Começou a restaurar o reinado de Judá. Isso ele estava com 15 anos a essa altura. Aos 13 anos, ele começou, se não me falha a memória, a restaurar o templo do Senhor. E aos 18 anos de reinado, né, 8 anos de idade ele assumiu. Aos 8 anos de reinado dele, né, que ele já estava com 15 anos, ele começou a restaurar Israel. Com 12 anos de reinado, ele começa a restaurar o templo, né? Começa ali a fazer a restauração, a derrubar os altares de deuses estranhos. E depois, com 18 anos de reinado, ele vem concluir ali a obra e instituir novamente a Páscoa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 3, do 1 ao 5, diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo:
Este é o sinal que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, se clamara contra o altar de Betel. Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Esse foi o que aconteceu lá no reino de Israel. Como eu disse, o reino de Israel, ele se perdeu pela infidelidade do povo. A hora já está quase finalizando. E ainda tem muita coisa para falar aqui, irmãos. Então eu vou resumir para não passar do tempo. Como eu disse aos irmãos, o rei Josias, ele foi o maior rei, a Bíblia nos fala, como nós lemos no início, né, dos reis. Os reis anteriores a ele não houve maior, e depois dele também não houve maior do que ele. Quando a gente fala de reis de Israel, de Judá, a gente pensa em Davi, a gente pensa em Salomão, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico do mundo. Há alguns aí que fazem um cálculo, dizem que até hoje não existe um homem que tenha a fortuna que Salomão teve, para você ter uma ideia. E aí a gente sabe que tem homens aí que tem trilhões, né? E até hoje não conseguiram alcançar a fortuna que Salomão ajuntou naquela época. Mas aí vem a Bíblia e diz que o maior foi Josias, o menino que começou a reinar com 8 anos. E quando ele começa a se atentar ao Senhor, não seguindo a seu pai, ao exemplo do seu pai e ao exemplo do seu avô, né, ele se atenta que algo precisava ser feito, né? Então a Bíblia diz que ele começa, no 8º ano do seu reinado, ele começa a buscar ao Senhor, né? E aí a Bíblia vai nos dizer que ele se atentou para o templo. O templo do Senhor nosso Deus estava em pedaços, né? Estava todo destruído, e estava cheio ali de altares a deuses estranhos. Ali fala que existia inclusive uma árvore lá dentro. A Bíblia fala árvore sagrada. Se eu não me engano, a deusa Hera. E aí ele chama o sumo sacerdote e ali os serviçais do templo. Inclusive a arca do Senhor, ela não se encontrava mas dentro do templo, da casa do Senhor, porque o templo tinha sido profanado por deuses estranhos, por causa dos reis antecessores. Então ele chama ao sumo sacerdote e inicia ali uma limpeza. Josias, ele quer restaurar o templo. Então ele dá ordem ao sumo sacerdote e aos serviçais do sumo sacerdote para contar, né, os recursos que havia ali na casa do tesouro, né, e ele intera com prata, né, e o povo também auxilia nas ofertas para restaurar. Então ele entrega o recurso na mão do sumo sacerdote, que passa ali aqueles que cuidavam dos recursos para contratarem ali os serviçais, os pedreiros, os serventes, o pintor, o eletricista, estou aqui conjecturando, né, para restaurar a casa do Senhor. E quando o sumo sacerdote está lá contando a prata, o ouro, lá na casa do tesouro, ele encontra um livro. E ele percebe que esse livro é a lei que foi dada a Moisés. Então o sumo sacerdote manda levar o livro para o rei Josias. Fala, foi encontrado esse livro aqui na casa do tesouro, né? Ele estava ali contando, né, prata, ouro, e sabe lá que sorte de pedras preciosas que estavam ali dentro. Mas o maior tesouro que foi encontrado foi a lei do Senhor. Aleluia. O maior tesouro do crente é a palavra, é a Bíblia. Por mais que o Senhor, né, nos abençoe, né, nos dê bens materiais, nos dê uma vida tranquila, né, abastada, não deixe faltar nada, o nosso maior tesouro é a sua palavra. É o conhecimento da sua palavra, o conhecimento dele próprio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que estamos aqui essa noite,
para conhecermos mais ao nosso Deus. Aleluia. E esse livro foi levado ao rei Josias. E quando se não me falha a memória, o sumo sacerdote, né, entrega ali para o escriba, eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas o escriba começa a ler o livro para o rei Josias. E quando o escriba termina de ler o livro, o rei rasga suas vestes e cai ao chão. Se humilha na presença do Senhor. É isso que eu ia falar sobre humilhação. O rei ali, quando ele se depara com a lei do Senhor, ele se humilha na presença do Senhor, rasgando as suas vestes, né? Eles tinham esse costume, quando eles iam se humilhar na presença do Senhor, eles rasgavam as vestes, né? Se vestiam de pano de saco, jogavam cinza sobre as suas cabeças. Essa era a humilhação que eles faziam na presença do Senhor. Então o rei Josias, ele faz isso, né? E ele fica apavorado, porque aí ele entende, e aqui eu observo que se o livro estava escondido e eles não sabiam que ele estava escondido lá na casa do tesouro, quer dizer que eles não serviam mais ao Senhor, não se atentavam mais aos mandamentos do Senhor. Ou seja, aquela nação estava perdida. A palavra não era mais apregoada para aquele povo, naquela nação, que era a nação que Deus tinha escolhido. Para vocês terem a ideia do quanto eles tinham se desviado da presença do Senhor. A falta de busca ao Senhor, a falta de ler a palavra do Senhor, é um desvio dos seus caminhos. E quando nós nos desviamos, né, da presença do Senhor, nós começamos a fazer aquilo que não é agradável aos olhos dele. E eles estavam naquela situação. Então o rei se humilha. E aí ele chama a todo o sacerdote, o sumo sacerdote, a todo o povo ali e fala: vai até a casa da profetisa e consulta ela a Deus por mim sobre este livro. Aleluia. Ele foi até a casa de Ilquias, né? Ilquias, ele estava fazendo conta ali dos recursos da casa do Senhor. Antes da gente entrar nesse assunto, Oséias 4,6 diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aleluia. Então, né, o sumo sacerdote ali, mas os sacerdotes e todo o povo, eles vão à casa dessa profetisa. E quando eles chegam à casa dela e consultam ela, ela diz: assim diz o Senhor sobre o livro, que o seu juízo, ele não se afastaria mais da casa de Judá. O seu juízo já havia vindo sobre Israel, e ele viria também sobre a casa de Judá, e eles pagariam ali o preço pelos seus pecados. Só que ele fala sobre o rei, e diz para ele, que por conta da sua humilhação na minha presença, isso não acontecerá no seu reinado. Ele reinará e morrerá em paz, mas nas próximas gerações o meu juízo virá sobre eles. Então a humilhação do rei fez com que ele recebesse um favor do Senhor, como o irmão disse aqui mais cedo, né? Quando a gente quer receber determinadas bênçãos, determinados favores do Senhor, é necessário humilhação. E ele reconheceu e fez isso aqui, e ele recebeu o favor do Senhor, porque o juízo se afastou do seu reinado, e ele reinou em paz. Só que depois que ele recebe então a profecia da profetisa, ele inicia uma campanha para restaurar o reino de Judá. E ele vai além e atinge também ao reino de Israel. Aquele reino que já estava perdido, aquelas cidades que já estavam perdidas, ele vai atrás delas também para ver restauração. E a Bíblia nos diz que ele começa da casa do Senhor, a restauração na casa do Senhor, derruba ali todos os altares, derruba todos os bosques, derruba ali a árvore sagrada que era dedicada a um deus, a uma deusa. E ele sai por todas as cidades, por todos os montes, né? Derrubando os altares, derrubando os bosques. Os sacerdotes que acendiam incenso para deuses estranhos, alguns são proibidos, nunca mais eles podem acender, né, incenso para Deus nenhum, nem estar na casa do Senhor. E outros ele mata, né? Alguns sacerdotes ele mata. Inclusive esse altar que foi
erguido por Jeroboão, ele matou sacerdotes que serviam a deuses estranhos e jogou os seus ossos sobre esse altar. As suas cinzas, desculpa. Queimou os ossos desses sacerdotes e jogou sobre o altar que havia ali em Israel, em Betel, profanando aquele altar. Então ele faz isso. Ele derruba bosques, queima, né? Alguns ele jogou a cinza no riacho de Inom, se não me falha a memória. Outros ele profana, para que o povo não voltasse mais a acender incenso e fazer adoração a deuses estranhos. Porque quando era profanado, né, o altar, né, as pessoas não voltavam mais a acender ali, fazer suas adorações, etc., aqueles deuses que foram profanados. Então ele sai fazendo isso em todo o Judá, e ele purifica toda a Judá. Inclusive ali no Monte das Oliveiras, que é falado no Novo Testamento, era chamado Monte se eu não me engano, da Demolição, né? Antes, no Antigo Testamento, era chamado de Monte da Demolição. E no sul, ali desse Monte das Oliveiras, era o vale, né, que é colocado como o vale do Sheol, né, o vale do fogo que nunca se apaga. Jesus fala muito sobre isso, sobre esse vale, né, que ali era na verdade era um lixão, que era jogado lixo, e eles sempre colocavam fogo. Então o fogo ali nunca se apagava, e ali nunca deixava de ter vermes, né, o verme nunca morre ali nesse lugar. Só que nesse lugar eles faziam adoração ao deus Moloque, né? O deus Moloque, qual que era a adoração ao deus Moloque? Eles jogavam as crianças recém-nascidas no fogo, matavam as crianças em adoração ao deus Moloque. E esse deus Moloque, hoje ele tem um outro nome, mas ele está presente no nosso meio, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês foram oferecidos a esse deus quando era criança. Não tem quando você é criança e você é batizado no fogo? Seu pai vai lá e te passa na fogueira? E aquele é o deus Moloque. Só não é assassinado, né? Mas é passado ali, feito o ritual ali de passar na fogueira. Então é o mesmo Deus, só que naquela época eles realmente matavam as crianças, jogavam a criança no fogo, em adoração àquele Deus. Então Josias profana também esse lugar, né, que era oferecido ali adorações ao deus Moloque, entre tantos outros. E não somente ao reinado de Judá, ele sai também pelas cidades do reino de Israel, tentando restaurar todo o reino por completo, né? E é por isso que o rei Josias, ele é considerado como uma tipologia de Cristo, porque ele vem trazer restauração, ele vem trazer o povo novamente para a presença do Senhor, e principalmente ele vem mostrar a fidelidade do servo ao Senhor, a verdadeira fidelidade que nós devemos ter com o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí no 18º ano do seu reinado, ele vem fazer algo que já havia se perdido no tempo, que foi instituir a Páscoa. Depois de restaurado todo o reino, né, de ter ali jogado fora tudo o que não agradava a Deus, né, santificado o reino, isso que eu queria dizer. Então ali ele vai instituir a Páscoa novamente. Porque a última vez que havia sido, eles haviam, né, celebrado a Páscoa, havia sido no deserto. Nem os juízes, nem os profetas que passaram, e nem os reis haviam celebrado a Páscoa, né? E a Bíblia nos diz isso aqui no finalzinho da história de Josias. Então ele celebra novamente a Páscoa ao Senhor. E a Bíblia fala que eles celebraram de tal forma, né? Eles trouxeram tanto sacrifício, aí o povo se juntou, celebrou, né? Trouxe ajuda, trouxe as ofertas, trouxe os animais, e o próprio rei, ele trouxe, né, o seu rebanho pessoal e ofertou para o povo, para que o povo ofertasse a Deus. Ou seja, ele tirou do próprio bolso, falou: toma aqui, que para vocês ofertarem lá comigo também, né? Eu quero que todo mundo oferte. A gente que tem mais tempo, né? Geralmente eu já vi muito pastor, né? Talvez o irmão do púlpito está sem oferta, ele tira dele e tira do irmão, fala: oferta aí também, né? Foi isso que o rei fez. Ofertou dele e deu para o povo ofertar também. Então a Bíblia diz que nunca houve uma Páscoa como aquela. Para você observar o tamanho da fidelidade que o rei Josias teve
para com Deus. Aleluia. Então Josias nos mostra a importância da busca e entrega ao Senhor com fidelidade, de tirarmos de nossa vida, de nossa casa, do meio em que vivemos, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ele tirou tudo que não agradava ao Senhor. Então a importância de não deixarmos de buscar o conhecimento do Senhor, de não nos afastarmos da sua presença, derrubarmos os altares que se levantam em nossa vida para nos tirar da presença do Senhor. E são muitos, irmãos, principalmente na nossa era. Milhares de altares que o diabo levanta para nos distrair, para nos tirar do foco, né? Para nos tirar, né? Colocando escamas nos nossos olhos para nós não enxergarmos aquilo que devemos enxergar. Fazer que nós esqueçamos que o final da nossa vida é o céu. Na verdade é o começo, né? O começo de tudo. Tirarmos então a nossa atenção do céu e focarmos nas coisas aqui da terra. É isso que o diabo quer. Quer que nós paremos de prestar atenção na palavra do Senhor, na obra do Senhor, e ficamos ocupados com coisas. Quando eu era criança, só meu pai trabalhava, minha mãe ficava dentro de casa. Hoje é raro um casal que consegue um ficar dentro de casa e só um trabalhando, geralmente o marido, né? Porque as coisas ficaram tão rápidas, tão difíceis, né? O custo de vida ficou alto, né? As coisas ficaram difíceis, que o casal tem que ir os dois trabalhar. Não consegue mais só o marido manter a casa, tem que o marido e a esposa trabalhar para conseguir manter, né? E antigamente não, antigamente era mais tranquilo, né? Só o marido com o salário seu conseguia manter a sua casa. Então o diabo vai criando situações, dificuldades, para que nós percamos o foco, né? Muitas das vezes o irmão não consegue vir na igreja porque tem que trabalhar, né? Vários irmãos eu já vi, né, que talvez estava desempregado e o único emprego que ele arrumou foi um emprego que choca o horário com a igreja, né? Lá na congregação tem o irmão Robin, que inclusive faz parte da Alcadeco juntamente com nós, na liderança, né? Que arrumou um emprego de para trás, né, para aumentar ali a sua renda, só que ele não estava conseguindo vir na igreja porque chegava já depois do horário, né, de vir para a igreja. Então o diabo vai arrumando essas distrações, e se a gente não vigiar, a gente cai nelas. Não estou falando ninguém para sair de emprego, pelo amor de Deus. Vai orar para Deus te colocar em um lugar melhor. Amém? Então essa é a palavra, irmãos, que eu queria trazer essa noite. Nós temos que agir como o rei Josias. Se preciso for, nos humilhar, nos arrepender, né? Tirar tudo aquilo que distrai, que traz distração para a nossa vida, tirando o nosso foco do principal, do tesouro verdadeiro, que é o Senhor, que é a sua palavra, que é a sua obra, né? E principalmente agimos com fidelidade. Só para encerrar, eu sei que já passou 5 minutos do horário, mas eu ouvi um testemunho de um pastor esses dias falando sobre a fidelidade que ele teve. Para resumir, ele foi traído por uma pessoa que ele ajudou, né? E ele teve que dispor da única coisa que ele tinha para fazer a obra, que era uma motinha, para passar para esse rapaz, né, por conta da covardia que ele fez judicialmente. E ele falou: não, para resolver esse problema eu vou dispor da minha moto, é a única coisa que eu tenho para fazer a obra, mas não tem problema não, eu vou de a pé. Vou continuar fazendo a obra da mesma forma, de a pé, mas eu faço. E entregou a única coisa que ele tinha para aquele rapaz que agiu traiçoeiramente com ele, né? E um belo dia ele chegou em casa, né, com certeza era a igreja e a casa, né, um do lado da outra. Tinha um carro na garagem. E ele estranhou, né, aquele carro ali. Ele chegou, né, viu aquele carro, entrou para dentro e foi perguntar para a esposa: de quem que é esse carro que está aí? Ele falou: olha, veio uma senhora aqui, entregou essa chave e falou que esse carro é do senhor. Eu falei: mas como assim? Como esse carro é meu? De quem que é esse carro? De onde veio essa mulher? Quem que é? E ele foi atrás da mulher. A mulher era uma mulher de um médico, né, famoso da cidade. E ele chega na porta da casa dela, né, e pergunta, né, do carro, por que o carro estava lá, o que aconteceu. Aí ela foi contar, ela não era crente, mas um dia ela estava na sala da casa dela e o Senhor falou com ela. Falou: pega a chave do seu carro e vai lá entregar o carro para o pastor Paulo. Com certeza Deus deu o endereço, né? E ela falou: mas Deus, se eu fizer isso, o meu marido vai brigar comigo, né? E falou: mas eu preciso falar com meu marido.
E aí o marido dela chegou, com certeza lá do seu trabalho, e ela falou: olha, Deus falou comigo. Ele falou: falou? Ela falou. E aí ele falou: o que ele mandou? O que ele falou? Ela falou: olha, ele mandou entregar meu carro para o pastor lá daquela igreja. Ele falou: então se ele mandou, pode entregar. E ela pegou a chave do carro e foi e entregou o carro lá na igreja do pastor. E detalhe, ela entregou o carro todo revisado, com o tanque cheio, com o IPVA pago. E aí ela só disse para o pastor: ó, pastor, só tem que fazer uma revisão da troca da correia dentada, mas já está agendado na concessionária e já está pago. E toma aqui o dinheiro do pedágio que o senhor vai ter que ir lá e voltar. O pastor, pela sua fidelidade, ele recebeu essa bênção, né? O irmão agiu traiçoeiramente contra ele. Ele entregou aquilo que ele tinha, ainda falou: eu te perdoo, né? Me dá aqui um abraço e eu quero ir morar no mesmo céu que você vai. Liberou perdão na vida do rapaz. E Deus foi e deu essa bênção na vida dele. Então nós devemos, é difícil, né? Quando eu vi o testemunho, eu fiquei me perguntando: será que forma que eu agiria, né? Difícil agir dessa forma. Mas se formos fiéis, Deus é fiel para nos abençoar. Amém? Agradeço a oportunidade, irmãos, que Deus venha abençoar cada um de vocês.